Fala galera, no MR Fan de hoje vamos jogar o jogo Perfil, confira aí as regras. Então pessoal, as regras do jogo são bastante simples. Duas pessoas dão dicas para uma terceira que vai tentar adivinhar em 3 minutos qual foi o termo, a palavra que eles realmente escolheram. E aí a gente vai poder ver qual foi o número da dica que essa pessoa conseguiu acertar. E inclusive você pode jogar aí de casa também. Bora lá! Então pessoal, vamos começar. Eu e Vini, a gente vai dar as dicas pra Ana e ela vai tentar acertar. E o tempo dela é 3 minutos, beleza? E vocês aí de casa também tentem acertar e digam pra gente nos comentários em qual dica vocês acertaram, beleza? Começando a partir de agora. Foi. Então, a primeira dica é que essa condição pode causar no indivíduo hiperlipidemia. Então, Sim. A primeira condição, né, tá relacionado com hiperlipidemia. Tá. Geralmente, epidemiologicamente, tem etiologias diferentes na criança, no adulto e no idoso. Tá. Próximo. Terceira é que pode ser causado por esquistossomose. Pode ser causada por esquistossomose, hiperlipidemia. E aí, juntando tudo, será que vocês já estão conseguindo mais ou menos pensar em alguma coisa? Não sei. Reprovada! Próxima dica, beleza. Não arrisca nada até agora? Não! Oi! Não, próxima dica. Próxima dica. No adulto, quando acontece, é sinônimo de biópsia. Só não posso dizer de onde, mas é sinônimo de biópsia. Ô, gente. No adulto, sinônimo de biópsia. E aí, pessoal? E aí? Vamos pra próxima dica. Eu acho que a partir dessa próxima dica, eu acho que você já vai ter condições de pelo menos chutar, né, e tentar acertar. Acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro. A próxima dica que eu dou pra você é: essa condição pode causar me fugiu a palavra. Edema? Não, pode causar Parece. Como é que fala? Esqueci. a desnutrição. Era isso, né? A amnésia. Essa condição pode causar Desnutrição. Desnutrição, hiperlipidemia, biópsia, apresentação diferente, nações sanitárias. Gente, deve ser alguma coisa. Não juntei ainda não. Próximo, Vamos então. pra próxima. Podia Como eu ser já causado falei- pelo cistosoma e aí não consegue. Tem um xistosoma. Como eu já tinha dito, causa edema. É uma hepatopatia. Acerto. Ah, miserável. Quem te ensinou isso? Professor, foi uma professor Ah. muito doido de ciência. Não, não é. Gente. Hum, Vamos pra próxima. Próxima. Ela causa lipidúria. Ou melhor, pode causar lipidúria. É, exatamente. Corrigindo. Tá, vamos Tá, nessa. tá. Tô meio assim na dúvida, talvez sim, talvez não. Proteinúria. Gente, Causa causa proteinúria, proteinúria. lipidúria. Proteinúria é uma característica bem evidente. Muito evidente. Proteinúria acima de 3,5. Isso. Nós estamos falando da síndrome nefrótica? Exatamente. Ai, Eu sabia, né, que eu falasse proteinúria. É. Mas então, galera, o que é que a gente precisa saber da síndrome nefrótica? O que é de mais importante desse assunto? Então, galera, antes da gente partir para poder abordar de maneira muito mais sistêmica e global esse grande diagnóstico sindrômico que é a síndrome nefrótica, é importante eu destacar aqui para vocês a importância de resgatar alguns conceitos básicos.
que basicamente eu e Diego já fizemos vídeos sobre isso. Um é sobre basicamente a anatomia e histologia do sistema renal, onde lá eu destaco as características gerais do que seria, por exemplo, um podócito, um mesângio, os néfrons de maneira geral, e Diego destacando a parte sobre as leis de Starling, onde lá ele falou basicamente o que seria pressão oncótica, pressão hidrostática. Vale muito a pena para que você entenda toda a magnitude dessa grande síndrome, para que você compreenda de maneira muito mais efetiva, beleza? Então, e pra gente começar a falar da síndrome nefrótica, primeiro a gente precisa saber o que é essa síndrome. Então, a síndrome nefrótica, como toda síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. E nesse caso, vai ser decorrente de uma alteração glomerular. Especificamente, a alteração na permeabilidade do glomero, que vai permitir, portanto, a passagem de proteínas. E aí já entra uma das 5 principais características da síndrome nefrótica, que é a proteinúria, que é acima de 3,5 gramas por 24 horas, por isso que eu perguntei se era acima de 3,5. A lipidemia, no caso a hiperlipidemia, uma lipidúria, a hipoalbuminemia e o edema generalizado, que é também chamado de anasarca. Além disso, a síndrome nefrótica ela é considerada patognomônica de doenças glomerulares. E como toda síndrome, é causada por diversas etiologias. E quais são essas etiologias? Bom, quando a gente parte para as etiologias, é importante destacar logo de começo que a maior parte das causas que cursam com a síndrome nefrótica são de causas desconhecidas, daí serem classificadas como idiopáticas. Mas quando a gente parte para as causas estabelecidas, né, as causas já documentadas, a gente tem em diversas áreas, a gente tem em diversos setores, por assim dizer. Por exemplo, temos de causas metabólicas, daí ganha destaque o diabetes mellitus, sendo que uma das principais complicações do diabetes, que é sabido no nosso meio, é a nefropatia diabética, que cursa com a síndrome nefrótica também. Para além de causas metabólicas, temos também causas infecciosas, e daí ganha destaque a infecção pelo vírus do HIV, pelo vírus da hepatite C e também pela esquistossomose. Foi justamente uma das dicas também que a gente deu no jogo. Temos também de causas sistêmicas, daí ganha justamente destaque o lúpus eritematoso sistêmico como uma grande causa que cursa com a síndrome nefrótica. Temos também doenças do colágeno, doenças infiltrativas, daí ganha destaque também a amiloidose, a sarcoidose, a granulomatose de Wegener. Temos também causas vasculares, e aí ganha também destaque a hipertensão maligna e diversas outras causas também, são as mais variadas possíveis. E aí quando justamente a gente tende a entender e a esmiuçar todas essas 5 coisas que a Lana falou, a gente parte primeiro para a proteinúria, que é muito marcada, essa questão dessa proteinúria chamada em faixas nefróticas, que é acima de 3,5 gramas por 24 horas ou por dia. E por que isso daí acontece? Pelo fato de estar havendo ali uma lesão glomerular, então você começa a perder muita proteína, e a partir daí existem diversas manifestações que vão acabar cursando no indivíduo. E essa proteinúria pode ser basicamente de 2 tipos, né, Lana? A proteinúria pode ser seletiva ou não seletiva. No caso da proteinúria seletiva, vai ocorrer porque ocorreu uma perda na barreira de carga do glomérulo, no caso barreira de carga ou também chamada de barreira elétrica. E aí por isso vai passar principalmente a albumina, que é uma proteína de carga negativa. E nossa barreira também é uma proteína de carga negativa. Então se você perde essa barreira, você acaba permitindo a passagem da albumina. Também pode ser não seletiva, que no caso seria por perda da barreira de tamanho ou barreira mecânica, que também é chamada. E aí, como o glomérulo está aberto, pode passar qualquer tipo de substância de qualquer tamanho. Então vai passar diversas proteínas. Vão passar imunoglobulinas, que são responsáveis pela nossa imunidade. Vão passar a transferrina, que é uma proteína muito importante para acarreamento do ferro. Por isso a pessoa que tem síndrome nefrótica tem anemia ferropriva, que não responde à reposição do ferro, porque o problema não está na falta do ferro, o problema está na questão da proteína carreadora do ferro, que não vai estar mais presente. Tem também a passagem de outras substâncias, como a antiturbina 3, que vai estar responsável, né, pela coagulação. Isso, tem a proteína S, a proteína C também, que são responsáveis por anticoagulação. Então, esses pacientes podem apresentar, eles ficam mais susceptíveis a ter trombose, né? Então, são bem documentadas trombose de veia profunda, trombose de veia renal e, às vezes, esses pacientes, inclusive, que tem um histórico de trombose, podem ser necessários fazer anticoagulação para evitar um novo evento, né? Então percebam bem a importância do que a gente acabou de falar. A perda de proteína gera diversos problemas para o indivíduo. Uma coisa
Fundamental também que a Alana trouxe, além do que a Evelyn trouxe aqui também, em relação a esses fenômenos, é a susceptibilidade que o indivíduo tem a infecções. Percebam a grande importância que isso tem. Se o indivíduo está perdendo muita proteína, por exemplo, ele perde muito IgG, perde muita proteína do complemento, isso deixa ele extremamente susceptível à infecção por germes encapsulados, onde ganham principalmente destaque o Streptococcus pneumoniae, que é praticamente a grande bactéria em nosso meio que causa pneumonia adquirida em comunidade. Então, percebam a grande capacidade que esse indivíduo está em relação à sua vulnerabilidade para esse tipo também de infecção. Para além disso, como a Alana acabou de destacar, tem também a perda da albumina, daí a hipoalbuminemia, que normalmente a faixa está abaixo de 3,5 gramas por decilitro. E a partir daí, o que é que o fígado acaba percebendo? Na medida que você perde a albumina, o fígado, que é o grande produtor dessa albumina, compensatoriamente, ele vai tender a produzir para poder repor essa proteína perdida. Só que chega um determinado momento que o fígado acaba se saturando. Então, a partir daí, ele começa a ser, o metabolismo da produção dessas proteínas começa a ser alterado. Só que ele também altera justamente a produção de alguns lipídios. Então, você tem justamente cursando com essa hiperlipidemia pelo fato de ter uma alteração no metabolismo desse lipídio. Então, o lipídio acaba aumentando na corrente sanguínea, daí justifica a hiperlipidemia. Você tem a hipoalbuminemia, porque embora o fígado esteja produzindo muito, você está perdendo bastante. Então, resultantemente, por assim dizer, essa albumina sérica acaba justamente diminuindo. Então, você tem uma hipoalbuminemia e uma hiperlipidúria. Lembrem também que o lipídio não pode correr livremente na corrente sanguínea, ele precisa estar carreado junto com a proteína transportadora para poder ser transportado de um lugar para o outro. E daí justifica o fato dele ter lipidúria. Pelo fato dele estar junto com a proteína, perde proteína e perde lipídio junto também. Isso. E Vini já explicou essa questão do mecanismo do lipídio. O que ficou faltando, a gente já falou da proteinúria também, o que ficou faltando foi a questão do edema, né? Porque existem duas teorias que são assim reconhecidas para explicar o edema generalizado. A primeira, que é o overflow, que significa que o rim, por conta dessa alteração glomerular, ele vai ficar com a hiperestimulação para o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então ele vai começar a reabsorver bastante água e bastante sódio. Isso vai causar um aumento do líquido intravascular e, consequentemente, extravascular. E o segundo mecanismo que sabe que ocorre é o do underfeeding, que é porque a gente tem uma hipoalbuminemia, né? Significa que está liberando muita albumina. Consequentemente, se a gente tem uma hipoalbuminemia, a pressão alcoólica dentro do vaso diminui, então a água também vai para fora do vaso, vai para o espaço extravascular. Então, se a gente está liberando a albumina e liberando água junto, consequentemente, a gente ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona também e gera uma nova recompensação de água e sódio para dentro do corpo. E assim, sabe-se que geralmente o mecanismo overfill, ele está mais presente no início da síndrome nefrótica. E aí depois, quando o paciente começa a perder bastante albumina, o mecanismo do underfilling, ele fica bem forte. E aí quando o paciente já está bem anasarcado, com edema bem importante, significa que os dois já estão atuando juntos para o mecanismo do edema. E assim, a gente tá falando toda hora da proteinúria que é acima de 3,5, porque existem outros problemas nefrológicos que causam também proteinúria, só que abaixo de 3,5, e aí é chamada de proteinúria subnefrótica. Então a proteinúria nefrótica é acima de 3,5, certo? Isso. E justamente quando a gente parte, né, para as etiologias, a gente precisa fazer basicamente diagnóstico histológico também. E aí, nessas características histológicas, ganham destaque diversas doenças de maneira geral, que vão justificar a questão da síndrome nefrótica. Por exemplo, temos a síndrome nefrótica por doença de lesão mínima, que é muito mais comum em criança. Já temos também, em contrapartida, a glomerulosclerose segmentar focal, que é chamada GESF, que é muito mais comum já no adulto. Já temos também a glomerulonefrite membranosa, que já é mais comum no idoso. Ou seja, a depender do tipo de componente histológico que a gente perceba na biópsia, para poder dar um diagnóstico etiológico,
Isso daí e também tem implicação na questão do tratamento, porque para cada um desses diagnósticos histológicos que a gente tem, teremos uma terapêutica um pouco mais direcionada. É importante que a gente saiba como manejar esse paciente, como conduzir no que se refere à síndrome nefrótica, beleza? Isso. E aí, vocês, né, no caso, me deram a dica de que se apresentava de formas diferentes nas diferentes faixas etárias, e eu não lembrei disso, né? Então, lembrar disso. Lembrar, é importante, essa epidemiologia que o Vini falou é bem importante. E assim, ele falou outra coisa importante, que é a biópsia. Então assim, adulto que chega na emergência com síndrome nefrótica é sinônimo de biópsia. Tem que biopsiar esse rim. A não ser que o rim, assim, às vezes tem uma síndrome nefrótica bem antiga, quer dizer, é geralmente mais aguda, mas tem um processo de doença renal mais antigo associado, que o rim está bem atrofiado, você não vai fazer a biópsia, obviamente, mas geralmente quando é um processo mais agudo, que o paciente chega ali com a síndrome nefrótica, o rim está normal, você biopsia, porque adulto a gente precisa pesquisar. Embora exista uma epidemiologia positiva para a GESF, né, que a gente sabe que é comum em adulto, a gente deve biopsiar. E assim, o contrário da criança, porque a criança chega, geralmente a gente suspeita de lesão mínima, então se ele vem com um curso evolutivo de doença reconhecido de lesão mínima, a gente não precisa biopsiar de primeira essa criança. Então a gente vai fazer o quê? Tratar, dar o curso de corticoide para ele, né? Fazer a prednisona durante o período e ver se ele vai melhorando. Caso ele tenha uma evolução diferente do que a gente espere para a lesão mínima, então a gente biopsia. E fica avaliando também a função renal dessa criança, porque ele pode evoluir para uma síndrome nefrítica, ou então ser sinal de outro acometimento renal, que não a síndrome nefrótica de lesão mínima, né? Então, justamente é isso, galera. Então, percebam que quando a gente pensa na questão da terapêutica, se a gente está pensando em síndrome nefrótica como um grande mecanismo, sendo justamente um ataque imunológico à estrutura glomerular e à parte das barreiras, tanto mecânica quanto elétrica, a gente vai precisar manejar a questão dessa reação inflamatória. E como é que a gente consegue manejar, fazendo uma redução dessa atividade inflamatória? Basicamente com corticoide, que está basicamente sedimentada na maioria esmagadora de todas as etiologias da síndrome nefrótica. Então, o tratamento vai se basear basicamente, desculpe a redundância, em corticoide, né, como Evelyn acabou de falar, pulsos de prednisona. A depender do tipo de histologia que esteja relacionado ali com a etiologia da sua síndrome, você pode também realizar imunossupressor, pode também estar associado. Você pode estar utilizando também IECA ou BRA, no caso IECA é inibidor da enzima conversora da angiotensina, ou você pode utilizar BRE, que é bloqueador do receptor da angiotensina, como antihipertensivos também para poder ajudar a reduzir a questão do edema também. Você tem também alguns outros medicamentos também que podem ser utilizados no caso. Isso, mas assim, só para sistematizar um pouco essa parte do tratamento, porque tem a medida geral e essa que é a não medicamentosa quer dizer, a não imunossupressora e a imunossupressora, né? Então a imunossupressora, o Vini falou muito bem a questão do corticoide e dos outros imunossupressores, e essa não medicamentosa que inclui o BRA, ou o BRA ou o IECA, mas assim, é importante a gente, e não medicamentosa entra junto, né? Importante a gente colocar esse paciente em repouso inicialmente. A questão da dieta dele, não precisa fazer restrição de proteína nesse paciente, não é necessário fazer restrição. A gente geralmente faz um pouco de restrição de sódio, mas de proteína não precisa. E são coisas importantes também que a gente esquece. E a questão do IEC e do BRA para todo mundo, e das estatinas, né? Quando esse paciente está apresentando essa hiperlipidemia, então a gente precisa controlar o colesterol dele também. E eu realmente esqueci mesmo, que normalmente a gente sempre começa o tratamento pela parte não farmacológica, ou seja, medidas gerais de todo aquele paciente que chegou para você e você precisou internar ele, é basicamente isso. Faz as medidas gerais e a partir depois disso você vai evoluindo ali com o manejo farmacológico. Só uma coisa também que eu gostaria de destacar para vocês é que dessa pêntade, ou seja, dessas 5 coisas que a Alana falou logo no começo, o que realmente não pode faltar, está em todas, ou pelo menos a esmagadora maioria das síndromes nefróticas, é basicamente 3 daquelas 5 totais. As 3 são o edema generalizado, a proteinúria, lembrem vocês, nefrótica, ou seja, acima de 3,5 gramas por 24 horas, e ainda está faltando uma, que é a hipoalbuminemia. Lembrando vocês que nem sempre a lipidúria e a hiperlipidemia são obrigatórias estarem também.
Beleza? E aí, além da síndrome nefrótica que a gente acabou falando, tem também uma outra síndrome, né, que é da nefrologia, que é a síndrome nefrítica, que é caracterizada por proteinúria abaixo da faixa nefrótica, por uma hematúria, que é bem característica, e também por edema. Isso. E também a paciente chega com IRA, né? Que é a tríade. IRA, hematúria e hipertensão. Ele tem que ter essa tríade pra gente caracterizar como ele uma síndrome nefrítica, que é uma outra coisa que a gente não vai abordar aqui agora, mas que pode inclusive vir associado com a doença nefrótica. Lúpus faz isso, tem algumas, porque lúpus tem um espectro grande, né, de acometimento, então uma delas pode vir com o nefrótica e nefrítica junto, mas é outra coisa que a gente vai falar agora. Exatamente. Então é isso, galera. Espero que tenha sido esclarecedor pra vocês. Aqui é pra você, é pra aprender. Beleza? Um grande abraço e até mais. Até.